Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos aqui para mais esse banquete de amor, né? Vamos alimentar nossa alma, nossa mente. Então, vamos fazer uma oração de São Francisco e que Deus nos abençoe a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que sou compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, Jesus. Então vamos lá ao nosso evangelho. Vendedores expulsos do templo. Foram em seguida para Jerusalém. Depois de entrar no templo, Jesus começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as bancas daqueles que vendiam pombos, e não permitia que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo, ao mesmo tempo que os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E, no entanto, fizeram dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio para prendê-los, mas o temiam, porque todo o povo estava admirado com a sua doutrina. São Marcos. Jesus expulsou os vendedores do templo e, com isso, condena o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de cobrar por isso. Bem, meus irmãos, tem gente que leva o evangelho ao pé da letra, mas a gente tem que refletir. Jesus, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, aos próximos como a nós mesmos, a honrar o pai e a mãe, que era manso e humilde de coração, como que ele ia agir dessa forma? Não ia. Então ele era a luz do mundo, ele é a luz do mundo, ele é a água viva, vida da fonte. Então, Deus, o templo de Deus, está em todos os lugares, principalmente dentro de nós, está na natureza, está no universo. O nosso corpo é um templo de Deus, a qual devemos amar, respeitar, cuidar, né? Ter bons pensamentos, bons sentimentos, para que esse templo esteja sempre limpo, para estarmos sempre em contato com Deus, libertar do egoísmo, do ódio, do rancor, porque tudo isso surge no nosso templo. Deus é nossa consciência, então Ele está em nós e em cada um de nós. Por isso que Jesus fala, amai ao vosso próximo como a si mesmo. Se a gente ama a gente vai amar o nosso próximo. Então, esse homem que veio na terra, obedecendo ao Pai, para trazer o santo evangelho, para iluminar o nosso caminho, para nós evoluirmos espiritualmente e moralmente, como que esse homem ia agir desse jeito, né? Então, se a casa dele é chamada casa de orações, ele estava se referindo ao templo de pedra, que ali onde ele estava naquele momento era um templo de pedra, né? Onde as pessoas iam para orar naquele tempo. E naquele tempo, ainda seguindo alguns costumes antigos, tinha aquela coisa de sacrificar os animais para oferecer a Deus. Mas Deus nunca pediu isso. Isso era coisa antiga e com o tempo foi acabando. Infelizmente, hoje ainda tem gente que usa isso, sacrificar animais para pedir coisa para o bem e coisa para o mal. Então, naquele tempo, tinha esse costume de oferecer a carne de um cordeiro ou de um pombo. Os ricos ofereciam o cordeiro, os pobres pombos. Tanto que Maria e José, quando foram fazer a oferta no templo, eles levaram 2 pombinhos. Então, os sacerdotes daqueles templos, o que costumava fazer?
eles pegavam aquelas carnes, como se fosse uma carne abençoada por Deus, e vendia ela mais caro para quem quisesse comprar. Então, naquele templo ali, ainda acontece como hoje, que a gente vê em muitos templos, vendedores na porta, vendendo terço, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo as bênçãos, né? Vendendo as bênçãos de Deus é o que ele pede aqui, para não vender as coisas santas. Se um cambista precisa daquilo para viver, se ele quer vender terços, santos, essas coisas assim, ele deve ter um lugar próprio, afastado. Não tem que ser ali na porta da igreja, nem dentro da igreja, né? A gente vê muito do lado de fora dos templos. Então, não vender as coisas de Deus. João Batista, quando batizava as pessoas, ele cobrava alguma coisa? Não, não cobrava. Jesus, quando curava, não cobrava. Quando abençoava as crianças, ele não cobrava. É isso que ele pede para a gente fazer, não cobrar as coisas santas. Quando a gente fala com o filho da gente assim, com amor, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, que Deus te proteja. A gente está abençoando e Deus vai ouvir aquela pequena prece, Deus te proteja. Nós vamos cobrar por isso? Não vamos, por quê? Nós amamos os nossos filhos e não fazemos disso um meio de ganhar dinheiro. Então é o que Jesus pede, o respeito ao templo. Um templo de uma casa espírita, um templo evangélico, uma igreja católica, um templo sumiu, né? Então tem muitos templos aí com muito nome, sumiu agora. Então, esses templos é um lugar onde a pessoa, por haver aquele silêncio, onde é celebrado as missas e é conversado sobre os ensinamentos divinos, ali a pessoa se sente em paz, naquele silêncio, então ela se sente mais confortada para estar em comunhão com Deus dentro de um templo. Mas o templo mais importante de Deus é a nossa alma. É nessa alma que Jesus fala, e quando quiser falar com Deus, entre dentro do seu quarto e ore em silêncio. Esse quarto não é o quarto onde a gente dorme, é a nossa alma. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente parar, respirar com calma, entrar dentro do nosso coração, procurar encontrar Deus dentro de nossa alma e conversar com Deus. Esse é o templo mais bonito que existe, porque não adianta eu ir em templo de pedra, orar isso e aquilo, fazer isso e aquilo, conforme o costume de templo, e depois sair fazendo mal para as pessoas. Quer dizer, eu só fui ali para aparecer, como muita gente vai e segue aquele ritual como se estivesse cobrindo uma obrigação. Mas o ritual que devemos ter com Deus é aqui, na nossa alma, de amar a Deus, de fazer de nossa alma um jardim florido, para que Deus ali habite, porque de nossa boca e de nossas ações só vai sair coisa boas para o nosso próximo. Então, Deus condenou aqui, Jesus, né, de usar o templo para vender as coisas divinas. Então, não é certo cobrar você dar um passe numa pessoa, você dar uma benzida, conforme as benzedeiras que tinha antigamente, né? Hoje em dia quase não encontram benzedeiras. Mas as benzedeiras, na verdade, estavam dando um passe. Então, se eu for cobrar por cada passe que eu dar para as pessoas, eu vou estar vendendo as coisas de Deus. Eu fui preparada na espiritualidade para vir cá trabalhar, ajudar os espíritos encarnados, desencarnados e as pessoas. Eu não posso fazer disso uma profissão. Ah, eu estou aqui doando meu tempo, eu vou cobrar, não. Então, nenhuma coisa que é vinda de Deus, o batismo, etc., etc., não deve ser cobrado. Devia ser, né? Esse ensinamento de Jesus é isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Não vender as coisas abençoadas de Deus. Então, nós não podemos levar aqui ao pé da letra. Os sacerdotes daquele tempo, eles cobravam por aquilo. Faziam disso um meio de ganhar dinheiro, vendendo aquelas carnes caras, né? Indo para casa das viúvas ali, como se estivesse dando proteção, e com isso eles cobravam dinheiro. Então, se a gente vai na casa de uma pessoa rezar para um doente, ou para uma pessoa que está indo com problema, a gente tem que ir com o coração cheio de amor e abençoar, colocar a mão sobre aquelas pessoas, como Jesus ensinou, e abençoar. Foi isso que ele ensinou para os apóstolos. Vão, abençoa e cura. Mas não mandou eles cobrar nada. Por que nós temos que cobrar? Ele ensinou isso para os apóstolos. E os apóstolos fizeram o que Jesus falou. Não cobraram pelas bênçãos, pelas curas que fizeram.
E por que nós que estamos aqui vamos cobrar? Não importa que religião. É fazer aquilo que Jesus nos ensinou, abençoar, sem cobrar nada. Respeitar aquele templo ali que a gente vai orar, mas respeitar principalmente o templo que existe dentro de cada um de nós, de ver os nossos irmãos como nosso próximo mais próximo. Não é só a nossa família dentro de casa, mas é o nosso vizinho, ou que está em outra cidade, ou que está em outro país. Todos somos irmãos. Então vamos abençoar e pedir a Deus que abençoe o povo de Israel, que abençoe todos que estão em guerra, para que o amor de Jesus reine naquele coração para o fim da guerra, porque a paz começa dentro de cada um de nós. Então, esses vendedores que foram expulsos, a gente sabe que Jesus jamais faria isso. Então, o que Jesus usou? Ele usou a palavra, a verdade. Então, quando entrou naquele templo, ele começou a falar das coisas de Deus. E aqueles sacerdotes, aqueles vendedores, se sentiram ofendidos. Então, foi como chicotada neles. Porque eles se sentiram ofendidos com aquilo que Jesus estava ensinando. Só que Jesus estava ensinando a verdade. Assim como às vezes a gente chega para uma pessoa e fala uma verdade, a pessoa acha ruim e fica toda sentida. Às vezes até vira as costas para a gente. Mas Jesus jamais usaria um chicote, jamais usaria aquelas palavras com aqueles vendedores. Ele usou a palavra de Deus que ele veio trazer para todos nós. E muitos se sentiram ofendidos por isso, como uma chicotada. Então vamos refletir, meus irmãos, sobre as coisas que Jesus ensinou. Não vamos levar o pé da letra. Se a gente não estiver conseguindo, vamos pedir Espírito Santo de Deus, me ilumina para que eu consiga compreender o que Jesus está querendo nos ensinar. Então é isso o evangelho de hoje, meus irmãos. Senhor Deus, de infinito amor e misericórdia, derrama sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre as pessoas que estão me ouvindo, seus eflúvios de amor, de paz, de luz, de compreensão, sabedoria, Senhor, para compreendermos o Evangelho que Jesus veio nos trazer. E que possamos cada vez mais participar desse banquete de amor, alimentar nossa alma com os ensinamentos de Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoe toda a humanidade, abençoe todo o planeta Terra, para que a vossa paz reine em cada um de nós, porque a paz começa dentro de cada um, e que essa paz venha a todos os países, a todas as pessoas, especialmente aqueles que estão em aflição nesse momento, que estão em guerra consigo mesmo e não sabem que caminho seguir. Ilumina, Senhor, o coração dessas pessoas que estão em aflições, para que eles tenham fé e esperança, e para o fim da guerra, dentro de nós e dentro e fora do planeta Terra, e no planeta Terra, para o fim da guerra, Senhor. Assim seja. Amém. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus os abençoe. Que assim seja.